está nos abençoando. Temos novidades boas para contar para vocês. Senhor Jesus, vendo tantos ceapistas preparados e prontos, e nós já temos trabalho para vocês. Faz algumas semanas, nós estivemos na Europa, numa conferência em Lisboa, Portugal. E ali, o Senhor nos deu um sentimento de falar sobre a importância do Brasil para o cumprimento da vontade do Senhor. Brasil foi um país escolhido pelo Senhor para que nos últimos tempos seja um país que propague o Evangelho do Reino e prepare um lugar para os filhos de Deus. Ali dizia em Lisboa que o próprio descobrimento do Brasil foi algo divino, porque Pedro Álvares Cabral veio com 12 caravelas, ou nem todas eram caravelas, mas de qualquer forma eram 12 embarcações, eram 13 e uma embarcação desapareceu. 12 embarcações, número 12 é o número perfeito, e eles saíram de Portugal pela ordem de Dom Manuel, e Manuel vem de Emanuel, Emanuel é Deus conosco. Deus tinha já essa intenção de descobrir o Brasil para usar essa terra. E assim veio, e Pedro Álvares Cabral chegou com essas 12 embarcações no dia da Páscoa. A Páscoa é o dia que nós devemos comemorar. Não coelhinho da Páscoa, mas comemorar a morte do Senhor. Porque a morte do Senhor é o início da vida cristã. E nas embarcações eles não trouxeram nenhuma outra imagem de escultura, mas trouxeram uma cruz. E essa cruz hoje está na cidade de Porto Seguro. Tudo isso tem muito significado. O Brasil foi descoberto no dia da Páscoa, na morte do Senhor, e de Portugal trouxeram uma cruz. Essa terra começou com uma cruz. E dentre os muitos que vieram nessas embarcações, os judeus messiânicos dizem que não é verdade que os livros históricos falam que trouxeram pessoas de baixo padrão moral ou até prisioneiros. Não, vieram vários judeus que fugiam da Inquisição, da Santa Inquisição na Europa. Portanto, irmãos, desde o início, nós temos uma ligação com Portugal, porque foi Portugal que descobriu o Brasil, e essa vinda vieram vários judeus fugidos da Inquisição. E chegando aqui, um judeu, comerciante, descobriu que havia um tipo de árvore, uma madeira muito boa, avermelhada, e começou a exportar para a Europa. E o nome desse judeu era Barzilai. Barzilai foi quem embarcou várias viagens de madeira boa, avermelhada, para Portugal e para a Europa.
e começou a se falar que era madeira de Barzilai, o pau de Barzilai virou pau-brasil. Assim veio o nome Brasil. Brasil vem de Barzilai. E Barzilai foi um dos que supriram quando Davi fugia de seu filho Absalão. Foi para o deserto, não tinha sustento, não tinha o mínimo básico para viver, e Barzilai, juntamente com outros, trouxeram o que era necessário para suprir Davi no deserto. Portanto, irmãos, o Brasil veio de Barzilai, e o Brasil vai servir de lugar de suprimento para os filhos de Deus no deserto, nos tempos difíceis. Portanto, este país é especial para Deus. Esse país foi escolhido por Deus para propagar o Evangelho, para fazer surgir o filho varão e também preparar o deserto para receber os filhos de Deus na fuga da grande tribulação. Portanto, irmãos, não estamos aqui brincando, não estamos aqui apenas vivendo como mais um grupo cristão. Nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós queremos realizar o que está no coração de Deus, que é, através da igreja, Cristo poder encabeçar sobre todas as coisas, e esse é o mistério da vontade de Deus. E a nossa tarefa é essa. Os seapistas devem ter isso como alvo, como meta, como objetivo. Não estamos aqui fazendo qualquer coisa sem saber o que estamos fazendo. Deus já preparou esse lugar para esse fim. E nós estamos nele, estamos nisso. Amém? Ó Senhor Jesus. Essa terra foi inicialmente chamada de Ilha de Santa Cruz, porque pensaram que era uma ilha. Descobriram que era um continente e chamaram de terra de Vera Cruz. Vera é Vera verdadeira, terra de verdadeira cruz. E com o comércio de Barzilai, com pau, madeira de Barzilai, virou pau-brasil e a terra foi chamada de Brasil. Se você for para Israel e na imigração perguntar para você de onde você vem, você fala, eu sou brasileiro. Ele vai dizer Barzilai. Brasileiro é Barzilai. Aleluia, somos Barzilais que supriram a Davi no deserto e vamos suprir a muitos filhos de Deus aqui no deserto. Portanto, o Senhor tem nos abençoado. É por causa da sua vontade. Não é porque nós somos melhores. Mas tem uma coisa nós temos. Nós temos uma base correta. Nós temos um terreno correto. Isto é, onde nós pisamos, a base em que nós estamos, é a base da unidade dos filhos de Deus. Na base em que nós estamos, nenhum filho de Deus é excluído. Nós representamos todos os filhos de Deus. Essa é a razão porque Deus tem nos dado tanta bênção e principalmente a palavra profética. Porque a palavra profética leva-nos a fazer o que Deus quer nos dias de hoje. A palavra profética nos dá direção. A palavra profética para nós é uma luz e candeia que vai brilhando nesse dia, nessa noite trevosa, até que o dia clareie, até a volta do Senhor. Nós vamos ser guiados pela palavra profética, porque a palavra profética é quem vai nos fazer cumprir a vontade de Deus.
E Deus nos deu essa palavra. Todos os grupos cristãos reconhecem ou reconhecerão que o que Deus quer fazer, Deus tem revelado a nós. Isso não nos faz orgulhosos, isso nos faz com maior responsabilidade. E nós temos o dever de levar essa palavra profética para todos os filhos de Deus. Nós temos a missão de comunicar-nos com todas as 12 tribos, não só uma tribo, sobre o que Deus quer fazer nos dias de hoje. Daí a importância do SEAP, daí a importância dos colportores, daí a importância de você, como membro atuante. Nós queremos levar essa palavra que está no coração de Deus para todos os filhos de Deus. E Deus tem nos honrado, irmãos, desde a partida do nosso querido irmão Dong. Irmão Dong estabeleceu um sólido fundamento entre nós. Vocês sabem que quem começa a obra, quem é o pioneiro numa obra, sofre muito. Não tinha muito apoio no início, tudo era difícil. Ele roeu osso, ele passou por 1000 dificuldades, ele não mediu esforços para levar a sua incumbência, a palavra que Deus lhe deu, para todos os cantos aqui na América do Sul. E Deus o honrou. Praticamente todos os países de língua espanhola foram alcançados por ele. E aqui no Brasil, o Senhor usou ele e abriu esse campo maravilhoso que nós temos hoje. Mas ele estabeleceu um firme fundamento. Eu vou dizer para você que esse firme fundamento, alguns entendem que esse firme fundamento é o fundamento da doutrina, fundamento dos ensinamentos, fundamento da prática. Talvez seja tudo isso, mas eu quero dizer de uma maneira mais prática ainda para vocês, que durante esses anos que passaram, desde o início do ministério de irmão Dong, até que ele partiu para o Senhor, nesses anos todos, o início dessa obra, com muita infantilidade nossa, éramos todos principiantes, e houve muitos tumultos, tempestades, e pessoas que se afastaram de nós, houve problemas, críticas, e se afastaram, se dividiram. Mas, irmãos, graças ao Senhor, quando o irmão Dong partiu para o Senhor, eu posso dizer que praticamente todas as igrejas, aquilo já é passado. Não é? Não é passado? Não vamos mais perder tempo com isso. É ou não é? Todos que ficaram, nós temos uma só visão. Todos que ficaram, nós não temos ambição de fazer nenhuma obra própria. Nós queremos é fazer a vontade de Deus. Todos que ficaram não são sobrinhos, são filhos. Não têm seu próprio rebanho, não têm seu próprio grupo de pastores. Nós temos um só grupo de pastores. Nós temos um só rebanho, uma só obra. Nada para nós, tudo para o Senhor. Nenhuma obra é nossa particular. É ou não é? É isso que o Senhor está fazendo. É esse fundamento que eu digo, que é firme. Agora podemos edificar em cima. Podemos ou não podemos? Porque não vamos perder tempo com infantilidades.
Não vamos perder tempo com disputa de posição, luta pelo poder. Não há mais isso entre nós. Somos uma igreja Filadélfia. Amor fraternal entre os irmãos, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Lutamos de uma só alma pela fé evangélica. É ou não é? Por isso o Senhor está nos abençoando. Desde a partida do irmão Donk, Ele tem nos abençoado. Porque o fundamento está firme. Em fevereiro desse ano, na conferência internacional, nós oramos pelo Brasil. Sabemos que a situação do Brasil estava extremamente crítica. Um país em crise, em retrocesso econômico e, portanto, social, político, deterioração política. Nós oramos em fevereiro, ajoelhamos ali, e o Senhor atendeu nossa oração. Não importa de que partido você toma, não importa. Importa, irmãos, que alguma coisa vai mudar. É ou não é? O Senhor está fazendo, está trabalhando aqui porque nós oramos. Eu não sei que rumo vai tomar, mas eu sei que o Senhor está atendendo nossas orações. Nós vamos ter liberdade para pregar o evangelho. Nós vamos ter mais recursos para levar esse encargo adiante. Amém? E quando nós, lá na instância em fevereiro, falamos sobre o novo conceito sobre ofertas, os irmãos responderam imediatamente. A quantidade de oferta, irmãos, quadruplicou. Depois disso, essa história das ofertas mudou todas as igrejas. O Senhor está ouvindo nossas orações. O Senhor está nos honrando. Quando Esdras e eu, no final do ano passado, nós fomos visitar Israel. No dia em que nós pisamos o solo de Israel, foi tomada uma decisão lá na Casa Branca. O presidente americano reuniu com o seu Conselho Nacional de Segurança Nacional, tomando a decisão de fazer a mudança da embaixada americana para Jerusalém. E o Senhor esperou que a gente saísse de Israel para que esse anúncio fosse feito, para guardar a nossa integridade física por causa dos tumultos. Irmãos, o Senhor nos considera muito. Nós representamos o reino dos céus. Nós somos embaixadores do reino dos céus. Não sei se você acredita nisso. Eu acredito piamente que nós é que estamos mudando a história. Portanto, não se considerem um coitadinho. Vamos tirar do meio de nós o complexo de vira-lata. Brasileiro não é vira-lata. Pelo menos aqui no Brasil, as igrejas aqui no Brasil, o Senhor está nos colocando na vanguarda dos acontecimentos. Ó Senhor Jesus. E vou aproveitar para anunciar outra confirmação. Na última conferência, em setembro, lá na sala de comunhão entre os cooperadores, na comunhão, nós sentimos que havia necessidade de restaurar o projeto Expo Livro. Era anseio de muitos. E nós deixamos isso para o Senhor, porque nós não conseguimos fazer muita coisa. E nós não estávamos pensando voltar com ônibus, que além de ser custoso, tem manutenção,
era difícil da gente se manter. Nós pensamos, havia possibilidade na época de adquirir uma carreta preparada para esse fim, de uma empresa que por alto custo não conseguiu manter, estava à venda. E nosso amado irmão Ademir, lá de Canoas, Rio Grande do Sul, estava em negociação já há muitos anos. E depois que nós conversamos sobre isso, nessa última conferência de setembro, o Senhor começou a agir. Ademir, pode contar a história ou não? Vem contar a história. Dá um microfone para ele. Aleluia. Senhor Jesus, em 2010, já tinha surgido esse sentimento de eu contatar essa empresa quando eles encostaram essas carretas, não iam mais usar por esse motivo do custo muito alto para elas prosseguirem fazendo o que elas estavam fazendo, né, dentro da questão das empresas. E naquele momento eu comecei a contatá-los, que é uma empresa que é meu cliente, e comecei a oferecer um valor para a compra daquele veículo, porém sem sucesso. Em 2010, depois 2012, depois 2014, depois em 2016 e finalmente em 2018. Todas essas vezes, em 2010 foi a primeira oferta, foi oferecido, posso falar o valor? Pode. Foi oferecido 180 mil. Cada carreta. Essa é por cada carreta, né? Por uma carreta. Na verdade era uma carreta só, que eu quero passar para os irmãos essa noite. Era um veículo só que nós estávamos negociando, que fica na região sul do país, em Bento Gonçalves, na região sul, que é a marca Isabela, que é a marca que tem na região sul do país, não tem aqui para cá. Então, negociamos, 2010 não deu negócio, porque essa carreta tinha um custo, e ela custou para essa empresa mais de 380 mil reais. Então, eles não aceitaram a minha proposta de 180 mil. 2012, aí como ela ficou parada, eu diminui o valor, 160, depois 2014, 140, 2016, 120, e nunca eles aceitavam o valor que eu propus para eles. Porém, em 2018, após a conferência de setembro, após a palavra e a comunhão com os irmãos, automaticamente eu acionei eles novamente, e por incrível que pareça, pela mão do Senhor, quando a gente se coloca diante da bênção do Senhor, diante da palavra profética que o Senhor está falando para nós, nós não precisamos fazer força nenhuma, irmãos. É só nós confiar no Senhor, que o Senhor abre as portas para nós. Então, para minha surpresa, eu ofereci 180, parei em 120, e automaticamente eu perguntei para eles, né? Vocês ainda querem vender essas carretas? Já faz 8 anos que elas estão paradas? Essa carreta, na verdade. Você pensou que era uma só? Uma só, né? Estou negociando uma só, para o sul do país, para o Cone Sul. Porém, ele falou assim para mim: olha, eu vou te dizer uma coisa, Ademir, essa carreta já foi para leilão. Ela vai ser colocada para leilão agora, na próxima semana. Falei, mas eu estou há 8 anos negociando, e é incrível que agora você não botar para leilão esse negócio aí. Qual é o valor dessa carreta? Quanto que vocês estão pedindo no leilão? Lance mínimo, qual que é? E aí, irmãos, para minha surpresa, eles estavam pedindo, quanto vocês acham? 24 mil reais. Você não acha que isso aí é a mão de Deus ou não? Isso é a mão do Senhor. Bom, até aí já estava bom, né? Ia para leilão, o lance mínimo, aí vão subindo o lance, automaticamente vai chegar nos 60, 70, 80 mil, depende de quem for para leilão. Quem já foi para leilão aqui sabe como é que funciona. É lance, né? Quem dá mais, leva. Mas eu falei para ele, olha, eu não quero que essa carreta vá para leilão, eu quero que você tire disso aí, não coloque em leilão. Então ele falou, você faça uma proposta para mim, faça uma proposta para a empresa. Daí eu fiz uma proposta boa, né? Eu ofereci 30 mil.
Au! Certo? Daí ele me respondeu, ele falou: olha, Ademir, eu vou falar com a dona da empresa, só que o seguinte, tem um problema. Não, qual é o problema? O problema é o seguinte, que não é uma carreta, são 3 carretas. 3 carretas, isto. Uma está no Rio Grande do Sul, a que você conhece, uma está no interior de São Paulo, em Jaboticabal, e outra está na Bahia, em Salvador. Falei, agora sim, né? Agora ficou bom. Aí eu falei, então tá bom, se eu oferecer 30 para uma, eu vou oferecer 90 para as 3, ok? Tá bom, ele passou para ela, para a dona da empresa, então a empresa retornou para mim, e pagar parcelado, né? 30, 30 e 30, né? E negociando o negócio, jogando para frente. Daí ela me respondeu, dizendo o seguinte, não, eu não aceito 90 mil das 3, eu quero 120 mil das 3 à vista. Daí eu conversei com o Pedro, tivemos comunhão, e nós pensamos, né? Pensamos pequeno ainda, pouca fé, eu ainda de pouca fé, não criei ainda. Eu voltei retornando para eles e falei, olha, eu negocio, eu vou ficar só com uma, com a do Sul aqui, por enquanto, e depois a gente vai ver, porque esse é um projeto, é doação, a gente vai ter que, né, sem fins lucrativos, e a gente vai botar isso para rodar. Daí ele me ligou, respondi por e-mail, ele me ligou, olha, Ademir, sem chance. Passei para a dona da empresa, ela falou o seguinte, você vai ter que levar pela tua primeira proposta, 90 mil as 3 e é com você, é de você e ponto final, acabou. Então você comprou, vendido, bateu o martelo e 90 mil reais as 3. Então, irmãos, olha só, de 180 mil nós compramos 3 por 90 mil. Então, quem fez isso? Irmãos, só Deus pode fazer um negócio desse. Então, eles gastaram mais de 380 mil em 2008 para montar essas carretas, cada uma, 380 mil para fazer elas, mais de 380 mil, certo? Oi? Sim, ela é montada, ela tem uma cozinha, né? Mostrou as fotos, ela tem a cozinha dentro, entendeu? Joga as fotos, quem está... Bota para passar, para rodar, olha lá, ó. Ela é assim, sim. Ó, ela abre, ela dobra de tamanho, fecha, entendeu? Cabe 40 a 50 pessoas sentados dentro dela. Eles davam um curso de culinária dentro dela, entendeu? E agora, olha só o layout como é que vai ficar. O que vocês acharam? Maravilha, né? Vocês imaginem isso andando pelo nosso país, pelo Brasil. Nós realmente vamos semear muito a palavra do reino por esse país. E, irmãos, o mais importante é que nós precisamos de cada um de vocês que estão aqui nessa noite para servir ao Senhor, para ofertar para o Senhor, ofertar o seu tempo, ofertar o seu dinheiro para a obra do Senhor, para apressar a volta do Senhor. Jesus é o Senhor. Se não é o Senhor fazendo, quem está fazendo? Quando nós fazemos a obra do Senhor, precisamos aprender uma coisa: não fazer em nós mesmos, mas fazer no descanso, fazer com a presença do Senhor. Tudo que nós fizermos é com muita força e pouco resultado. Mas tudo que nós entregamos na mão do Senhor, e quando Ele dá uma palavra profética, as coisas se realizam, sem esforço, as coisas vêm fluindo, vêm nos chegando, vêm entregando para nós, na nossa mão. Por isso, irmãos, nós temos que louvar o Senhor, por essas 3 carretas. Nós, hoje na reunião de serviço,
nós já fizemos o lançamento. Essas 3 carretas, uma carreta vai rodar a região sul, a segunda carreta vai rodar a região sudeste, e a terceira carreta vai rodar a região norte, nordeste e centro-oeste. Cada região das que eu mencionei ficará responsável com o pagamento desses 30 mil por carreta e tudo que é necessário, se houver necessidade. Troca dos pneus, porque são 8 anos parados. Se houver necessidade, já temos que investir nisso. E depois vamos fazer a reforma para ver como estão todos os mecanismos e a conservação, e vamos ter que fazer a pintura ou adesivação. E depois essas regiões ficarão responsáveis com suprimento de recursos de mão de obra e também recursos financeiros para manter a equipe e manter essas carretas funcionando. E o nosso projeto é de que seja feita uma boa programação cada 6 meses. Inicialmente nós queremos, como objetivo, fazer com que esse projeto Expo Livro seja para fortalecer aquelas igrejas que estão numa cidade grande, de 100 mil habitantes, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil habitantes, porém, com poucos irmãos, 10 irmãos, 15 irmãos, 20 irmãos. Nós queremos estacionar essa carreta naquela cidade e agitar aquela cidade com vida, com ceapistas e com comportores, com irmãos. Vamos levantar o número de pessoas e a nossa meta é, no mínimo, 50 pessoas em cada cidade dessa. Porque uma vida da igreja numa cidade maior, com 15 pessoas, não consegue ter o corpo suficiente para mostrar às pessoas daquela cidade, para mostrar para a sociedade que é a vida da igreja. Então nós precisamos no mínimo ter 50 pessoas. Vocês concordam? Talvez essas 10, 15 pessoas estão lutando há anos para crescer, todavia tem dificuldade, alguma coisa está travando. Então, com a ida do Bucafé Truck e com a ida do Expo Livro, e nós queremos fazer um bom trabalho na cidade e fazer esse número aumentar. E não ficará pouco tempo, nós queremos ficar em torno de 1 mês, trabalhando bem naquela cidade. E o Bucafé ou Expo Livro não sairá do lugar se não tiver toda a programação feita nos 6 meses. Precisa de plano de voo para um avião sair do chão. E nós precisamos de um plano de voo para 6 meses. Todas as cidades subsequentes já estarão contactadas, as prefeituras com as licenças, com lugar de estacionamento, fornecimento de água, fornecimento de eletricidade, energia elétrica, tudo isso já pronto para nós fazermos esse trabalho sério em todas essas cidades. É por isso que eu disse que, graças a Deus, por tantos ceapistas estão se formando, eles já têm um trabalho já comprometido. Os comportores já terão lugar para trabalhar. Amém? Precisamos levar esse evangelho do reino, essa palavra profética a toda a terra habitada, começando pelo Brasil, porque precisamos fazer 2 coisas aqui no Brasil: gerar vencedores e preparar o deserto para receber os filhos de Deus na grande tribulação. Então, eu vou falar um pouco de Apocalipse 12. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12. Ó Senhor Jesus.
Está queimando o seu coração? Porque o meu está ardendo. Estou muito alegre. O Senhor está nos levando para o next level. Com a licença do Esdra. Para o próximo nível. A cada semestre, irmãos, nós temos falado para os cooperadores, precisamos subir um degrau. Nunca podemos ficar no mesmo patamar. Precisamos, de tempo em tempo, subir um degrau. Graças ao Senhor, nós subimos um degrau. Com a ressuscitação do projeto Expo Livro, nós subimos um degrau. E que degrau? Apocalipse 12. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Nós temos que fazer uma referência ao sonho de José. Acho que está em Gênesis 37, não é isso? Gênesis 37. Aí, ele sonhou, no versículo 9, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Irmãos, esse sonho, primeiramente diz que eram 11 irmãos dele, 11 estrelas. Portanto, José fazia parte das estrelas. E esta mulher, em Apocalipse 12, tem sobre ela o quê? Uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Portanto, irmãos, essas 12 estrelas na cabeça devem referir-se aos patriarcas. Me entendem ou não? Tá. E a lua debaixo dos pés dessa mulher, muito provavelmente se refere ao povo de Deus que esteve sob a lei, o povo de Israel, porque nós teremos a terceira parte, que é o sol. Nós podemos ver o sol, porque uma mulher vestida do sol, a mulher vestida do sol, esse sol indica que surgiu a estrela da manhã. Esse sol é de acordo com Lucas capítulo 1, versículo 78, como diz: quem achou? É isso mesmo? Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Quem é o sol nascente das alturas que nos visitou? Quem foi? Nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele trouxe a nova aliança. Pelo seu sangue precioso, Ele fez a nova aliança e gerou o povo do Novo Testamento. E nós somos o povo de Deus do Novo Testamento, gerado pelo sol da justiça.
Então nós temos aqui essa mulher representando os patriarcas, representando o povo sob a lei e representando, irmãos, o povo do Novo Testamento. Então esta mulher representa a totalidade do povo de Deus. Amém? Versículo 2: que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher estava grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Irmãos, essa mulher universal, hoje, nós estamos no tempo da igreja, porque o tempo dos patriarcas já passou, e o tempo do povo de Israel, povo debaixo da lei, a história do povo de Israel foi interrompida com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, e só será retomada a história de Israel na última semana de Daniel capítulo 9. Então nós estamos no meio desse tempo. Quem está atuando é o povo de Deus do Novo Testamento. Quem está em atuação somos nós. Se Deus precisa de alguém para levar a cabo o seu propósito, esse alguém somos nós. Por isso, irmãos, saia do seu mundo, saia de viver só por você mesmo, para os seus projetos. Está na hora, irmão, de nós acordarmos. Deus depende de nós, Deus precisa de nós para realizar aquilo que Deus tem em sonho. Que o sonho de Deus se torne o seu sonho e se tornará realidade. Portanto, essa gravidez significa o quê? Eu acredito, irmãos, nós estamos nesse momento da gravidez dessa mulher. Essa mulher está querendo gerar um grupo de vencedores. Você quer fazer parte? Ou você está acomodado no seu ninho? Ou você está ocupado com ganhar dinheiro, com ter o trabalho, com criar os filhos, com cuidar, preparar o seu futuro maravilhoso? Não. O Senhor precisa de um grupo de pessoas preocupadas em trazer o reino de Deus aqui na terra, em realizar a vontade de Deus, que é Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Primeiramente, na igreja, o Senhor precisa obter um grupo de pessoas que aprenderam a obediência por fé. Você vive por fé? Você é obediente? Você serve aquele Senhor a quem você é obediente? Se você serve, você é obediente ao velho homem, à carne, você servirá o pecado, como escravidão do pecado. Isso tudo está em Romanos 5, 6. Mas se você for obediente a Cristo, nosso cabeça, você vai servir ao nosso Senhor e vai fazer a vontade dele. Hoje, na prática, a quem você é obediente? Se você vive na carne, você é obediente à carne. Se você vive no Espírito, você é obediente ao Espírito. E se você é obediente ao Espírito, você é obediente à fé, você vai produzir frutos para a santificação. A igreja até hoje, durante séculos e gerações, tem produzido vencedores, mas indivíduos. Na nossa história mais recente, que nós conhecemos, tem um Watchman Nee,
vencedor. Irmão Whitney, vencedor. Irmão Dong, nem se fala, nós conhecemos, vencedor. Mas são vencedores individuais. Mas está na hora do Senhor produzir um grupo de vencedores. Não mais um, outro, mas um grupo. Você quer fazer parte? A igreja está gestando esses vencedores. É aqui que se acha grávida essa mulher. Você, esse feto em formação, o filho varão vai nascer no nosso meio. Você quer fazer parte? Viu-se outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Esse dragão era uma pequena serpente em Gênesis 3. Ele comeu tanto sangue, devorou tanta carne, ele se tornou um dragão grande, vermelho de sangue, e não se sacia de sangue de homem, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Eu não vou detalhar sobre isso. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, são os anjos caídos, e as quais dançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Existe uma batalha espiritual aqui. O filho varão está para nascer. Esse grupo de vencedores está para nascer. Mas o dragão quer devorar. O dragão não quer deixar nascer. A hora que nascer, ele quer devorar. Por quê? Porque ele sabe que é o filho varão que vai tirar o seu trono. O filho varão é que vai derrotar Satanás. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Irmãos, quando surgir o filho varão, pronto para nascer, e quando nascer, vai ser arrebatado diretamente para o trono de Deus, ao terceiro céu. Oh, como eu quero pertencer a esse grupo. Vale a pena hoje, irmãos, qualquer sofrimento. Vale a pena hoje pagar o nosso preço. Gasta sua energia nisso. Gasta seu tempo nisso. Gaste seu dinheiro nisso. Seja um vencedor. Seja parte do filho varão, porque antes da grande tribulação, o filho varão será arrebatado ao trono de Deus. E a partir de então, virá juntamente com Cristo, na sua parousia durante 3 anos e meio. Durante a grande tribulação, nós seremos esses seus anjos vindo juntamente com Cristo. E no final dos 3 anos e meio, vamos estar juntamente com Cristo no tribunal de julgamento sobre todos os santos. Ou você quer ficar aqui na grande tribulação? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia dado Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quantos são 1260 dias? São 3 anos e meio. A mulher é a totalidade do povo de Deus, tirando o filho varão, que terá sido arrebatado ao terceiro céu. Então, essa mulher, a totalidade do filho de Deus, fugirá do centro do furacão, que provavelmente será
ali no Oriente Médio, Europa, e virá para a América do Sul e principalmente o Brasil. Porque o Brasil, Barzilai, você Barzilai, você vai sustentar, ou você vai ajudar, tudo que você fizer hoje, vai ajudar a sustentar os filhos de Deus aqui no deserto, no tempo que eles mais precisam. Senhor Jesus. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Irmãos, aqui é o deserto. Durante 3 anos e meio, Deus está preparando hoje esse lugar para receber os filhos de Deus, para que fujam da grande tribulação, fujam da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a mulher abriu a boca, engoliu o rio, e o dragão que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm testemunho de Jesus. Aqui tem 2 classes de pessoas: os que guardam os mandamentos de Deus, de Israel, e os que têm testemunho de Jesus, a igreja. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso coincide com Daniel 9. Daniel 9, vamos olhar rapidamente. Ó Senhor Jesus, você está disposto a consagrar a tua vida, o restante da tua vida para o Senhor? Não vale mais a pena viver para nós mesmos, irmãos. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo de Israel, e sobre a tua santa cidade, Jerusalém, para fazer cessar a transgressão. Algum momento tem que cessar a transgressão, para se dar ao fim aos pecados, muitos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, aleluia, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Quer dizer, Deus usa Daniel para profetizar que o tempo que resta na história de Israel era contado a partir da ordem que se deu para restaurar Jerusalém. Nós sabemos que Neemias voltou para restaurar a cidade de Jerusalém. As portas estavam derribadas, não adiantava ter sido restaurado o templo, mas a cidade estava desolada porque não tinha proteção, não tinha os muros. Então foi dada a ordem, e entre a ordem e o término da obra, com as circunvalações, que são as valas ao redor da cidade, e os muros, levou-se 7 semanas. Aqui são 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos, são 49 anos. Com 49 anos, desde a ordem até o término da restauração da cidade de Jerusalém, são 49 anos.
E depois, mais 62 semanas, desde o término da reconstrução de Jerusalém até a morte do ungido. São 434 anos, até a morte de Cristo. Amém? E depois disso, resta mais uma semana, porque a partir daquela profecia, para o povo de Israel, a eles foram determinadas 70 semanas. 70 semanas são 70 vezes 7, 490 anos. Já se passaram as 69 semanas. Faltam ainda uma semana para o povo de Israel. Essa uma semana, esse tempo está interrompido no momento em que a igreja está em ação. Agora, irmão, nós estamos no palco, nós estamos em jogo. O povo de Israel, o seu tempo, sua história não está sendo contado. Mas quando chegar no final dos tempos, o que vai acontecer? Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Quer dizer, isso já está relatando a última semana. Na última semana, alguma coisa de muito horrível vai acontecer, ligado à história de Israel. Mas quando vai acontecer? São 7 semanas de ano, são uma semana toda, que são 7 anos. Versículo 27. Ele fará anticristo, ele é anticristo, ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Quer dizer, o anticristo fez acordo, fez aliança até com Israel, e no meio dos 7 anos, interrompe, ele quebra essa aliança, ele mesmo faz cessar todo tipo de sacrifício no templo de Israel, e ele colocará a sua própria imagem, a imagem da besta, ali no lugar, e começará a grande tribulação. Irmãos, tudo isso vai acontecer, e as coisas estão acontecendo, caminhando para isso. Ó Senhor Jesus, não estou brincando. Por isso a nossa parte, como igreja, nós precisamos, com empenho, pregar o Evangelho do reino. O livro de Romanos é o livro que fala que Evangelho nós devemos pregar. O livro de Romanos mostra, irmãos, que o Evangelho é para a salvação do homem, e só o Evangelho de Deus é capaz de salvar o homem. O homem sem esperança, condenado por causa dos seus próprios pecados. Pelo pecado veio a morte, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. O livro de Romanos fala que não há um justo, nem sequer um. Todos estão debaixo do juízo de Deus, e já condenados, da condenação de Deus. Nosso destino era a destruição final, a morte eterna, condenação eterna, sem saída. E Hebreus 9 fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ficamos num beco sem saída. Deus nos ama, Deus quer nos salvar, mas pela sua própria justiça, Ele está com as mãos atadas, Ele não consegue nos salvar, porque Ele não pode tornar impunes os nossos pecados.
Mas Deus, no seu plano maravilhoso de salvação, Ele providenciou seu Filho, enviou seu Filho e se tornou um homem, e verdadeiramente um homem, que viveu aqui na terra como um homem, sofrendo as mesmas tribulações que nós passamos. Ele teve de aprender através dos sofrimentos. Ele aprendeu com o sofrimento, aprendeu a obediência pelos sofrimentos. Porque o que mais se requer do homem, irmãos, depois que o homem caiu, é a obediência. O homem precisa estar encabeçado em Deus de novo. Por isso, irmãos, na vida da igreja, nossa principal lição não é se tornar um líder, não se tornar um que manda, não. Nossa principal lição é ser submisso, é submisso ao Senhor, obediência a Cristo. Cristo foi esse, obedeceu a Deus Pai durante toda a sua vida. Ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Ele passou pelas mesmas fraquezas do que nós, mas sem pecado. E quando ele morreu, ele foi um varão aprovado por Deus. Deus então, através da vida humana de Jesus, providenciou para nós uma humanidade perfeita. Hoje nós temos à nossa disposição uma humanidade perfeita para substituir a nossa humanidade falha, cheia de problemas. É por isso, irmãos, que nós não conseguimos nos relacionar a contento com as pessoas. É por isso que no casamento está cheio de buraco, no relacionamento. Temos problemas aqui, temos problemas acolá. Mas o Senhor quer mudar a nossa essência. Primeiramente nos salvou, nos tirou da perdição eterna. Com o sangue de Cristo, Deus fez a expiação pelos nossos pecados. E Deus fez a propiciação pelos nossos pecados. E Deus nos justificou. Não pelas obras, não porque nós fizemos alguma coisa de bem, não. Senão, o Evangelho seria para poucas pessoas. Não, mas na verdade ninguém. O Evangelho nos trouxe a graça. E a graça nos trouxe a justiça de Deus. E a graça é gratuita. Apenas crê. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nós somos justificados por Deus. A justiça de Deus se aplicou em nós pecadores quando nós cremos no Senhor Jesus, confessamos nossos pecados e invocamos o nome do Senhor, dizemos: Jesus é o Senhor. E fomos justificados e fomos reconciliados. Hoje nós temos paz com Deus. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1, não diz assim? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é tudo que Deus queria fazer na primeira etapa do Evangelho, na primeira etapa da salvação nossa, é nos trazer de volta para Deus, eliminando todos os obstáculos. O caminho para a árvore da vida havia sido encerrado por causa dos nossos pecados, vigiado pelos dois querubins, com uma espada de justiça e com a chama de santidade, e com a glória de Deus que representam os querubins. Esse caminho foi fechado para o homem pecador, mas, irmãos, com a morte de Cristo, esse caminho foi aberto novamente para nós. Quando Jesus morreu na cruz, Ele expirou. No momento que Ele expirou, o véu do santuário se abriu, se rasgou de cima a baixo. Abriu-se um caminho novo e vivo, pelo sangue, pela sua carne. Hoje, irmãos, nós podemos entrar com intrepidez ao Santo dos Santos. Hebreus 4. Não é isso que está em Hebreus 4? Senhor Jesus. Hebreus 4.
Versículo 14 diz assim: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Sabe o que é esse trono da graça? Este trono da graça é o propiciatório, é a tampa da arca da aliança que está no Santo dos Santos. Podemos nos achegar, irmãos, com confiança, sem medo, porque nós hoje fomos justificados pelo sangue de Cristo, pela morte de Cristo, e nós somos reconciliados com Deus. Hoje temos paz com Deus, podemos vir com peito estufado, confiadamente, junto ao propiciatório, junto ao trono da graça. Para quê? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, agora, a partir do Romanos 5, começa uma segunda etapa da nossa salvação, que é a nossa salvação, a etapa mais preciosa para o homem. Porque a primeira etapa nos tirou da condição de pecador e nos aproximou com Deus. Nós somos justificados, somos reconciliados, hoje estamos face a face com Deus. Mas estar face a face com Deus, irmãos, é para quê? Para Deus poder nos transformar o nosso ser. A nossa alma ainda não foi tocada. Deus nos mudou de posição, graças a Deus. Estávamos num mundo perdido, sem esperança, debaixo do pecado. Deus fez tudo através da morte de Cristo e nos colocou diante do propiciatório, da arca da aliança, no Santo dos Santos, para ter uma vida na presença de Deus. Mas o que Deus realmente quer fazer, Ele quer mudar a nossa pessoa, a nossa alma terrível, ela é terrível, a nossa alma é teimosa, obstinada, difícil de mudar. Quem aqui acha que sua alma é fácil de mudar? Se você achar, eu vou perguntar para sua mulher, vou perguntar para o seu marido. Mas Deus é capaz de nos mudar. Quantos aqui já estão meio sem esperança no casamento de ver o seu cônjuge mudar? Já tem 20 anos na vida da igreja, ele não muda. Acho que nós vamos morrer assim. E ela é daquele jeito, fala demais, não aguento mais, eu estou suportando, estamos nos convivendo, dando um jeito para chegar até o fim da nossa vida. Irmão, não é por aí. Deus quer nos salvar. Você acredita que Deus pode mudar você? Realmente mudar você? Não é dar um jeito brasileiro, não é dar um jeitinho. Deus quer transformar a sua alma. De que maneira? De que maneira? Ele quer mudar a sua essência, mudar a sua natureza, por meio da transformação metabólica. Ele quer, pouco a pouco, tirando as células do velho homem em você e colocar devagarinho as células do novo homem, as células da vida santa de Deus, através da seiva santa de Deus. Você acredita nisso? Romanos 11, embora fale com relação aos judeus, mas é a chave para a nossa mudança. Romanos 11, como diz Romanos 11:
versículo 16: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Irmãos, só por esse versículo, irmãos, eu regozijei quando eu entendi. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Qual é o segredo de Deus conseguir nos mudar? Por que eu ainda sou assim? Por que a minha mulher acha que tantas vezes prometi mudança, eu não consigo mudar? Sabe qual é o problema? O problema está na sua raiz. Você está ligado a que raiz? Se você estiver ligado à raiz do velho homem, de Adão, não adianta reformar, não adianta participar de palestra de casais com cunho de autoajuda. Irmão, isso não muda nem uma semana a sua vida. O Senhor quer transferir você, colocar você como ramo em outra raiz. Se você permanecer na velha raiz, você pode tentar reformar sua conduta, melhorar o seu comportamento, irmãos, mas não melhora, não muda a sua natureza, a sua essência. Você continua na essência da oliveira brava. O Senhor quer mudar a sua raiz. Vamos mudar de raiz? Não precisa prometer para tua mulher, teu marido, que você vai mudar daqui para frente. Não precisa prometer, mas prometa a ela ou a ele que você vai se esforçar em mudar de raiz. Porque se a raiz for santa, o ramo vai ser santo. Se a raiz não for santa, não adianta mudar por si próprio, que nunca vai ser santo o ramo. Por isso, versículo seguinte como diz: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmão, nós nos tornamos participantes da seiva, é isso, né? Da raiz e da seiva da oliveira, da boa oliveira. Irmãos, o Senhor arrancou alguns ramos, alguns ramos dos judeus foram arrancados, e Deus hoje nos enxertou na boa oliveira. Vamos permanecer nessa boa oliveira. O segredo não é prometer mudar de comportamento daqui para frente. O segredo, irmãos, é mudar de raiz. Você não receber mais a seiva do velho homem, mas receber a seiva santa da raiz santa. Isso Deus vai mudar você pouco a pouco. Irmãos, esse é o processo de fazer surgir o filho varão. Esse é o processo da santificação. Esse é o processo da glorificação. Qual é o segredo? Ah, mas eu mudei já de raiz. Quando eu crio no Senhor Jesus, já mudei de raiz. Quando eu crio no Senhor Jesus, já estou ligado a Cristo. Jesus disse em João 15, eu sou, vamos lá, vamos ver. Eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. O problema é permanecer. Permanecer. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Irmão, todos nós que somos ramos da videira, videira não serve para fazer móveis. A madeira de videira não serve para servir de coluna.
mas a videira serve para dar fruto. Deus quer nos ver dando frutos. Por isso, irmãos, surgiu a oportunidade, o Expo Livro ressuscitou. Surgiu a oportunidade para muitas pessoas darem frutos. Nós podemos participar de muitos jeitos, muitas maneiras, ofertando, servindo como ceapistas, servindo como comportores e servindo como os irmãos, não é? E nosso propósito, irmãos, é de ajudar muito mais pessoas a viverem ligados à videira. O nosso objetivo é produzir em cada cidade, a igreja em cada cidade, o quê? Vencedores. O filho varão. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Graças ao Senhor, que a palavra nos limpa. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O segredo é permanecer. Não é só visitar o Senhor de vez em quando. Ó Senhor Jesus! Visita uma vez, depois esquece. Irmãos, é permanecer. Permanecer, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Não é desligarmos da seiva, desligarmos da raiz santa e querer produzir fruto por nós, melhorar o comportamento, melhorar a nossa conduta, não é? Fazer boas ações por nós mesmos, irmão, não é isso. Nada podemos fazer sem o Senhor. Graças ao Senhor, essa é a salvação de Deus, que é pregado a partir de Romanos 5, 6 e 7, mostra como é que se faz essa transferência do velho homem para um novo homem. E a partir do capítulo 8, irmãos, a lei do Espírito da vida. Para quem está ligado à seiva, para quem está ligado à raiz santa, irmãos, tem uma lei. Essa lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. E aí Romanos 8 vai nos conduzindo até o ponto de dizer: os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Isto é, nós seremos esses filhos maduros. Não vamos mais agir com imaturidade, andando aqui na terra como filhos infantis, criticando um ao outro, guardando mágoas, ressentimentos, invejas, disputando posição. Quem quer aparecer mais, quem aparecer menos. Irmãos, isso são filhos pequenos. Está na hora de nós sermos filhos maduros e sermos guiados pelo Espírito, agir, irmãos, com uma conduta madura, orando uns pelos outros, suportando uns aos outros, exercendo misericórdia uns aos outros, compaixão, não é isso? E perdão. Assim nós vamos edificar a igreja. Nós vamos ter um grupo, vamos ter logo um grupo de filho varão em cada cidade. Irmão, esse é o nosso objetivo. A minha energia, irmãos, é gasta para isso. Senão, irmão, cada saliva minha estará sendo gasta em vão. Que o Senhor possa atender o nosso pedido. Que o Senhor possa amadurecer logo esses irmãos, esse grupo de pessoas maduras. Os irmãos líderes nas igrejas têm que sair da comodidade, buscar mais, buscar a palavra profética. Procure se atualizar da palavra, ouça as mensagens. E o alimento diário não pode ser visto com superficialidade. Temos que entrar. Se você quer amadurecer, você tem que ter realidade daquilo que você lê. Vamos entrar com maior profundidade, até tornar o conteúdo da palavra que nós estamos desfrutando a nossa realidade. Para que as pessoas de fora, irmãos, vários grupos cristãos estão de olho na gente.
a gente prega, mas não vive, ninguém vai querer seguir. Mas se a gente prega e vive, irmão, nós vamos viver uma realidade que ainda não existe aqui. As pessoas vão ver como é que vocês conseguem viver assim. E eles vão querer viver do mesmo jeito. Eles vão vir, vão ser nossos parceiros. E todos nós vamos convergir lá na frente, e o Senhor poderá voltar. O reino de Deus se manifestará. E nós, como filho varão, seremos arrebatados até o terceiro céu. Que o Senhor possa abençoar vocês. Abençoar o Expo Livro, esse novo início. Irmãos, o Senhor possa produzir realmente esse grupo de irmãos vencedores, irmãs vencedoras em cada igreja. Deixar as picuinhas de lado, deixar as infantilidades de lado, deixar as coisas de criança de lado. Vamos ser maduros, buscar juntos a palavra, crescer juntos, apoiar um ao outro, suportar um ao outro, não é isso? Irmãos, o Senhor poderá voltar. O Senhor está contente, eu acredito que o Senhor está contente. Essa noite, ao olhar para nós aqui, irmãos, o Senhor vê esperança. O Senhor tem esperança de poder voltar. Jesus é o Senhor.